E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Entendeu? Então esse texto aqui gera uma confusão, porque aparentemente ele está falando que a fé é mais importante. Ele diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Alguém chega e fala assim, tá vendo? Eu tenho fé e acabou. Se eu tenho fé, não preciso da lei. Só que aí você segura Gálatas e vai para Romanos. Olha só o que diz aqui em Romanos. Romanos 3:31. Veja o que diz Romanos 3:31. Fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então aqui aos Romanos, Paulo, ele está dizendo o seguinte, vamos anular a lei pela fé? Não, antes confirmamos a lei. Aqui ele exalta a lei. Mas lá em Gálatas é o mesmo Paulo, o mesmo. E ele fala no Gálatas 3, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então aos Gálatas ele fala, ele exalta a fé. E diz que não é pela lei, mas é pela fé. Agora aqui aos Romanos ele fala, não é pela fé, é pela lei. Então parece que Paulo está confuso. E parece que as pessoas ficam confusas. Mas não é. O que Paulo está dizendo é pura verdade. O ponto é o seguinte, ninguém vai ser salvo pela lei. Você sabe disso. Nem lei moral, nem lei cerimonial, lei nenhuma. Não é a lei que salva. Quem salva é Jesus, é a sua graça. Isso é um ponto que passivo, todo mundo concorda. Um ponto comum. Nós somos salvos pela graça e não pela lei. Nenhuma lei, nem outra lei. E esse ponto é o ponto comum aos Gálatas e aos Romanos. E Paulo também exalta a fé. Porque é claro que a fé, ela está relacionada à nossa crença nessa salvação e à nossa aceitação da salvação. Só que Paulo fala assim, anulamos a lei pela fé? Quer dizer, eu tenho fé, não preciso da lei? Aí ele fala assim, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Claro, porque se você não tem lei, se não existe lei, não existe transgressão. Tá certo? Se não há lei, não há transgressão. E se não há transgressão, não tem desobediência, não há pecado. Porque sem lei, não há pecado. Tá certo? O que é pecado? Transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, logo Jesus morreu em vão. Ele morreu para quê se não há pecado? Então é uma contradição que existe quando a pessoa fala da fé, da graça de Cristo e anula a lei.